Tertúlia. Boa tarde a todos. Hoje é dia 13 de junho de 2020, é um sábado. O número do verbete 5.244, ele tem 6 páginas, 48 logias e 10 máximos. O título do verbete, Mini Reurbanização Doméstica, da especialidade Reurbanologia. Quem escreveu o verbete é a professora Silvia Bettar. Ela é graduada em Arquitetura e Urbanismo, especialista em Turismo e Planejamento e Desenvolvimento Sustentável, mestre em Geografia Brasileira, natural de Cachoeira do Sul, Rio Grande do Sul, voluntária da Conscienciologia desde 2000, docente de Conscienciologia desde 2002 e tenepsista desde 2011. Seja bem-vinda. Aqui na definologia, a mini reurbanização doméstica é um movimento de renovação do ambiente intrafísico residencial, empreendido pela Consim, homem ou mulher, de abrangência espacial restrita ao âmbito da própria moradia, com repercussões multidimensionais nos ambientes extrafísicos correspondentes, e efeitos positivos observáveis nos processos de reciclagem intraconsciencial, RECIN, individual e ou grupal das consciências envolvidas. Na pensenologia, o holopensene pessoal da organização multidimensional, o holopensene neofílico, o holopensene reciclogênico, a retroalimentação dos holopensenes, a faxina holopensênica, a depuração dos holopensenes tóxicos, a profilaxia da contaminação do holopensene da residência, os conviviopensenes, o posicionamento para manutenção diuturna da ortopensenidade, a afinização com o holopensene da acertologia. Na fatologia, as diferentes escalas de readequação espacial da habitação, o conforto da residência, a profilaxia dos acidentes no lar, o antibagulhismo objetal, a poluição visual, a primazia da harmonia e utilidade sobre as extravagâncias, a identificação e potencialização do local de poder de cada compartimento, a iluminação correta para cada uso, a condição de a reorganização física dos ambientes possibilitar a adoção de novos hábitos e posturas pessoais e grupais. O estímulo à ortoconvivialidade, a autoassistência e a interassistência no âmbito do lar, a residência proexogênica, a incubadora de Verpons, a inteligência evolutiva e o foco na evolução. Aqui na fatologia nós temos o máximo do verbete. E na parafatologia, a autovivência do estado vibracional profilático, a modificação para melhor da energia dos ambientes, a sinalética energoparapsíquica, o antibagulhismo energético, a desvinculação multidimensional de objetos e cenários automiméticos e ou evocadores da baratrosfera, o amparo extrafísico de função, a descompressão energética nos ambientes intra- e extrafísicos, a melhoria dos ambientes contribuindo para as reurbanizações extrafísicas. No detalhismo, nós temos também o máximo do verbete, que mostra a qualidade do trabalho. Na divisão argumentologia, no item abrangência, nós temos 4 diferentes escalas da mini reurbanização doméstica, com
quanto ao nível de compartilhamento dos espaços do lar. No item fases, nós temos 4 fases da mini reurbanização doméstica. E no item resultados, nós temos 4 resultados da mini reurbanização doméstica. Na reiniciologia, nós destacamos os seguintes itens: asepsia energética, casa arrumada, consim organizadora, intervenção espacial cosmoética, residência proexogênica. Na frase enfática, a mini reurbanização doméstica é a atitude salutar e necessária à otimização da base física, contribuindo para desempenhos assertivos, individuais e grupais pró-completismo existencial. Na questionologia, você, leitor ou leitora, identifica a própria relação com os espaços doméstico, pessoal e compartilhado? Renova de modo lúcido o ambiente de casa como recurso assistencial em prol da evolução? Na bibliografia, nós temos 4 referências e na mega-análise, realizada pela equipe da Enciclosapiens, professores Cláudio Monteiro, aqui presente hoje, João Melo, Nilzabete Correia e Nina Rosa Manfroy. Autodiscernimento, responsabilidade, qualificação, organização, manutenção, profilaxia, desapego, antibagulhismo, investigação, arrumação, reorganização, renovação, readequação, detalhismo, funcionalidade, psicometria, autoassistência, interassistência, ortoconvivialidade e acertologia. E como é de praxe, nós sempre perguntamos qual foi a sua motivação para escrever sobre esse tema de verbete. Então, boa tarde a todos. Agradeço a oportunidade de estar aqui, podendo falar sobre esse tema, que é muito importante para mim. Minha motivação, ela tem a ver com o espaço, né, com a minha formação de arquitetura, que ela em si é uma consequência de quem eu sou. Então, não foi uma escolha que definiu o meu modo de ser, mas meu modo de ser definiu a escolha profissional. E tem a ver com energias. Então, não é só o espaço tridimensional, aquele espaço que a arquitetura em geral vê. Ele está relacionado com as energias dos ambientes, aquelas que existem antes, às vezes, das pessoas irem habitar uma casa, ou que elas são impostas pelas pessoas, mas no sentido de que a pessoa imprime o seu padrão de energias naquele ambiente. Então, assim, quando eu propus o verbete, foi o verbete mini reurbanização de modo geral. Ele surgiu como um insight num acoplamentário, de para-reurbanologia. Daí, quando eu comecei a escrever ele, emergia muito essa questão do doméstico. Então, não foi um verbete que ele foi proposto agora em função da Covid, do isolamento social, porque esse é um assunto que está extremamente em alta. E uma das coisas que as pessoas têm feito muito é organizar a sua casa, o que de fato é muito bom, mas também rever as prioridades com relação à casa. Então, como ele tomou uma abrangência muito grande, eu propus o título também na mini reurbanização doméstica. E eu fui fazendo junto os 2 verbetes. O mini reurbanização doméstica ele ficou pronto 2 dias antes do mini reurbanização, que ele aborda então outros tipos de espaços corporativos, comerciais, entre outros. E no caso do mini reurbanização doméstica, como ele ficou pronto 2 dias antes, ele entrou antes no fluxo da revisão. E ele foi muito rápido, agora essa revisão. Eu travei um mês, teve uma única questão ali que a revisão
colocou para eu ver, e faltava algo. E aí eu tive um insight, né, foi essa semana, o verbete ficou pronto essa semana. Então, assim, eu entendo aí que houve uma urgência desse verbete ficar pronto, exposto antes do outro. Porque ele também não estava, né, na agenda, houve uma reorganização. Então, me parece que há algumas sincronicidades, isso é hipótese de pesquisa também, né? E esse insight, ele deixou o verbete mais redondinho para mim, né? Então, foi do domingo para segunda. Daí, segunda-feira, eu já tinha passado pela revisão final, né? Já estava tudo ok. Mas, mesmo assim, como voluntária da Enciclosapiens, a gente entra no fluxo igual de todos os verbetógrafos, né? Tudo assim bastante transparente. Então, terça, estava livre para a agenda, e aí apareceu essa oportunidade de vir hoje. Então, eu achei que foi muito interessante, né, muito sincrônico nesse período, porque parece que pode haver uma emergência, né, desse tema para as pessoas. Então, assim, é muito bom poder vir falar de espaço, de energias, né, que é a minha senha da Conscienciologia. Eu cheguei na Conscienciologia por causa da senha energias, e poder contribuir para que as pessoas possam, então, ter novas ideias, rever, né, o ambiente onde vivem e melhorar a sua própria evolução. Assim como para mim também, porque sempre que a gente vem aqui, é uma oportunidade da gente também rever as nossas coisas. Então, basicamente, assim, foi isso, foi essa a minha motivação, e um pouco desse histórico, né, do verbete, principalmente nessa última semana. E com certeza a gente concorda que é muito pertinente mesmo discutir esse tema nesse momento agora de pandemia. Nós já temos aqui algumas perguntas dos teletertulianos, mas vocês fiquem bem à vontade para perguntar. A primeira pergunta é daqui de Foz do Iguaçu, na Fatologia, página 2, quarta linha, de baixo para cima. Poderia ampliar quanto à autoassistência e à interassistência no âmbito do lar? Então, o processo de mini-reurbanização doméstica, ele é um processo de reorganização das energias. Então, a partir do momento em que a gente reorganiza o espaço, ele entendido como uma extensão da nossa intraconsciencialidade, eu estou permitindo, né, no caso, a pessoa que é o agente dessas mudanças principais, me permitindo reorganizar o espaço para mim e mudar. E a gente sabe que a partir do momento em que uma pessoa faz uma mudança, muda tudo em volta. Então, a mudança, ela é necessária, é um dos pontos chaves aí do verbete, né? Essa questão de mudar, de reorganizar, de atualizar. Então, a partir do momento em que eu mudo para melhorar minha rotina, para melhorar minhas atividades, até para mudar alguma coisa que eu quero mudar dentro de mim, e eu estou usando o espaço como um recurso para auxiliar nessa mudança, eu me assisto. E ao me assistir, eu também passo para a heterassistência. Então, sempre é um processo aí de interassistência. Porque uma pessoa muda um comportamento, uma rotina, muitas vezes as pessoas que vivem com ela e que estão em casa precisam mudar também. A gente vê isso em muitas condições simples do cotidiano, mudança de horário, mudanças de hábitos, desfazimento, às vezes até de vícios ou de hábitos improdutivos. Então, uma pessoa decide parar de jogar, fazer o jogo de cartas, né, toda semana em casa com os amigos. Isso impacta a família também, isso impacta os outros. Então, existe, às vezes, uma resistência para a mudança, mas existe também o efeito halo da mudança. Esse efeito, ele permite que a pessoa mude, se assista, seja exemplo e também ajude os outros. E é um contínuo, né? A gente tem, nesse caso, a convivência. Então, a convivência, ela vai sempre sendo feita de concessões. E aí entra muito, né, na mudança a condição da auto e da heterassistência para ser interassistência. Assim, na prática, é só interassistência. Mas a gente vê aí que dá para dividir didaticamente. E considerando
Por exemplo, não só a questão dentro da casa da pessoa, da residência, mas as repercussões que dá também no entorno. Então, dentro de um condomínio, por exemplo, uma mudança de comportamento, você falou aí na questão de jogos, tem a questão do ruído, do barulho, que pode gerar algum incômodo também para as pessoas que estão no entorno. Mas pensando também na questão das energias, que não tem tempo nem espaço, ajuda no equilíbrio de todo o ambiente onde a pessoa está inserida. Esse até é um dos efeitos ali que eu coloco, né, que tem o efeito halo da mini reurbanização doméstica e tem o efeito nos edifícios lindeiros. Então, é bem perceptível que quando existe, de fato, uma mini reurbanização, que há uma mudança das energias também, isso repercute nas casas do lado e, às vezes, até na própria quadra. Porque, às vezes, há uma reforma em uma residência, uma modificação, e as outras começam a reformar também. Então, começam a fazer modificações, começam a organizar o jardim, começam a investir mais na casa, a qualificar o ambiente onde vivem, porque isso faz uma grande diferença para todos. Então, é um efeito energético. O que a minha mudança mudaria na casa a mudança na minha casa mudaria na casa do vizinho? Às vezes é só interna, o vizinho nem vê. Não é nem uma questão de status, de comparação, mas é uma questão de um efeito tangível em uma mudança voluntária, mas inconsciente, dos vizinhos. Então, esse efeito ele é muito positivo, né? Independente dessa questão intrafísica, que é claro que faz parte, mas é um aspecto extrafísico. Até na questão dos hábitos, né, eu dei o exemplo, mas nós nunca estamos sozinhos, né? Tinha uma época, agora eu nem sei se isso é consciência intrafísica, existiam 9 consciências extrafísicas. Com os processos de para reurbanização extrafísica e grande quantidade de nascimentos, né, explosão demográfica, isso pode estar sendo modificado significativamente. Mas existe uma parapopulação, né? Então, muitos desses hábitos eles são incentivados não só pelas energias que se consolidam no ambiente doméstico, mas também por consciências extrafísicas, né? Espíritos, almas penadas, ou mesmo, né, uma consciência ali que acha que está ajudando, mas que não está, e que é vinculada a esses hábitos. Então, é um ponto-chave, né, do verbete a questão da reciclagem intraconsciencial, que é a mudança do modo de ser, que aí promove a mudança das energias e desvincula essas consciências. Mas, enfim, existem bastante inter-relações e eu acho que as questões vão aparecendo. Muito bem. Agora ela pergunta também na Parafatologia, página 2, final da 2ª linha. Ela pede para você aprofundar e, se possível, compartilhar alguma casuística a respeito da identificação da aura dos objetos. Então, os objetos, eles também carregam energia, né? A gente imprime energia nos objetos e é muito importante ver até os presentes que às vezes a gente recebe, né? Essa identificação da aura dos objetos, ela pode ser visível por clarividência ou ela pode ser uma percepção mais sutil que você não enxerga especificamente a aura do objeto, mas você percebe um duplo, como se tivesse ali uma sombra, né, daquele objeto. E, em muitos casos, a gente tira um objeto de lugar, muda um móvel de lugar, e durante muito tempo, por questões cerebrais, mas também por questões extrafísicas, a gente percebe aquele móvel ou objeto no lugar. E aí, quando a gente mesmo já desfez a ideia de que o objeto estava ali, às vezes vem uma visita a uma pessoa e diz: nossa, mas não tinha alguma coisa aqui? Parece que tem algo ali. Então, ela permanece. E essa identificação, ela tem muito a ver com a psicometria. Então, você pode ver visualmente que existe uma energia em volta do objeto, mas é a psicometria que vai dar a qualificação. Porque existia ou não existia energia, não importa, a energia está aqui o tempo inteiro. A gente reconhecer que existe energia ou não, trabalhar ou não energia, não impede que a energia atue e interaja conosco, porque a gente está o tempo inteiro trocando energias a partir dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos. A gente imprime um padrão nessas energias. Então, a psicometria dos objetos é muito mais importante que ver a aura do objeto,
Porque quando você percebe a qualidade daquelas energias, você pode ver se aquilo é adequado ou não para estar ali. Um presente, às vezes, cheio de energia, e energia muito positiva, o mimo energético, ele pode ajudar a pessoa no momento que ela está mais triste, chateada. Então, tem uma qualidade muito boa de energia no objeto que ajuda. Por outro lado, um objeto que já não carrega uma energia muito boa ou adequada para o momento daquela pessoa, ele não vai ser muito bom nesse caso. Então, identificar esse padrão é mais importante até do que ver a aura. Ver a aura é interessante. Isso, muitas vezes, intrafisicamente, confirma para as pessoas a questão da existência da energia envolvendo os objetos. Que sai o objeto, mas a energia relativa a ele parece que permanece no lugar. Então tem que ter todo um cuidado na hora de escolher os objetos que você vai colocar dentro de casa. Com certeza, com certeza. E esse cuidado ele tem a ver com a natureza do objeto, com a relação que a pessoa pode ter com o objeto, e às vezes com o padrão de consciências envolvidas com aquele objeto. Então, comprar em antiquário, entrar em brechó, aqueles mercados das pulgas. Eu lembro que quando a gente morava em Curitiba, eu fugia dos mercados das pulgas. Assim, eu não entrava, eu não passava na frente, porque eu sempre fui muito esponja, muito paraperceptiva. Então, era muito fácil me envolver com aquelas energias daqueles lugares. E ele é sempre carregado. Quer coisa mais horrível do que comprar joia de leilão ou de comprar objetos penhorados, que as pessoas, às vezes, tinham um afeto, um apego por aquilo ali, ganharam de alguém, ganharam de um avô, de uma pessoa que elas amavam. Até alianças de casamento, às vezes, as pessoas vendem por dificuldade financeira, ou penhoram. E aí alguém vai lá, acha que está fazendo um excelente negócio, porque está comprando muito barato, e às vezes é um bagulho energético, que é um outro conceito aqui que a gente coloca no verbete. Porque ele está cheio de energias, em primeiro lugar, de tristeza, da pessoa que teve que se desfazer daquilo que ela gostava muito. Em segundo lugar, às vezes vem de brinde uma consciência. Às vezes vem o avô, que deu o objeto, o anel para a pessoa, perguntando o que estão fazendo com o anel da minha neta. Então, pode parecer muito surreal, mas não é. É muito comum esse tipo de coisa. Vai depender do vínculo afetivo que essa consciência tem com aquele objeto. Exatamente. Então, a escolha dos objetos, ela tem esse viés. Mas também tem um outro viés, que é a questão do tipo de evocação que ele faz. Então, por exemplo, colocar objetos que lembram tortura, que naquelas exposições de tortura, que lembram escravidão, que lembram sujeição. Então, vou colocar umas algemas douradas em casa. Vou pegar uma pedra lá do Muro de Berlim, que fazia parte do Muro de Berlim. Isso eu cheguei a ver, em Curitiba mesmo, um casal que tinha uma parte do Muro de Berlim em casa, que eles estavam visitando a Alemanha na época da queda do muro, e eles trouxeram como um souvenir. Mas que quantos anos, quantas pessoas perderam a vida, quanta repressão e separatismo naquele muro. Então, ele tem uma conotação muito negativa, pela sua natureza, pelo que ele relembra. E fora as imagens, mas eu acho que isso a gente também pode explorar um pouco mais, porque senão eu não vou parar de falar. E geralmente a nossa residência é o local onde a gente passa maior tempo, então tem que ter qualidade em tudo que está lá. E eu posso aproveitar para fazer um gancho? Pode. Parabéns, Silvia. Obrigada. Maravilhoso aqui. Então, aqui na fatologia, para fazer um gancho com o que você estava falando nesse momento, deixa eu ver uma coisa, na quarta linha, que você fala doação dos objetos desnecessários. Eu tenho bastante dificuldade, assim. Primeiro que eu não tenho dificuldade de comprar objetos já usados. Eu tenho um princípio comigo, assim, que eu observo alguma coisa, então, se eu não posso comprar ele novo, eu tenho muito cuidado com isso. Mas, assim, muitas pessoas vendem os objetos,
E a maioria não sabe o que na verdade, assim, o que está comprando, às vezes, né? Como fazer, como você vê essa questão das pessoas, para a gente utilizar uma técnica de desassim com os objetos, se é que existe, né? Eu penso que deve existir, né? Como desassimilar as energias, porque muitas vezes a pessoa realmente não vai ficar com o bagulho, né? Não deixa de ser um bagulho, não precisa mais, né? Daquele objeto dentro de casa, mas ao mesmo tempo ela vende, né? E às vezes por um bom preço, né? E vai, e chega na casa de outra pessoa, né? Haveria uma forma para a gente também não desprezar, né? Porque às vezes a pessoa precisa do dinheiro também, né? Queria que tu falasse um pouquinho a respeito disso. Eu acho que independente de ser venda ou de ser doação, a gente tem que ver muito bem os objetos, porque tem coisas que se não são boas para nós, não são boas para os outros. Então, se você vai dar um objeto que tem esse tipo de evocação, tipo, eu vou dar lá, eu estou dando um extremo, né? O souvenir do Muro de Berlim. Não é bom para mim, não vai ser bom para o outro. Tem que ter um cuidado aí, em termos de jogar muita energia numa coisa que às vezes... Perdi a voz. Toma um pouquinho de água. O Sr. Valdo falava dos objetos dentro do escritório da gente, que a gente poderia identificar cada um deles e colocar, né, energia neles, né? Eu lembro muito bem que ele falava desse processo, né? Então, agora, como a gente retirar essa energia nossa, ou até para doação para outras pessoas? Na verdade, o ideal é você jogar energia no objeto, mas jogar uma energia de limpeza. Você pode modular o seu padrão de energia para limpar o objeto. E você pode usar até técnicas de absorção de energias pelo coronochakra, exterioriza pelos palmochakras. Então, assim, o principal ponto é, primeiro, você desapegar do objeto. Se você vai dar um objeto ou vender querendo ele já vai com a tua energia. Se você for já desapegado do objeto, querer limpar, joga energia nele, mas uma energia neutra, uma energia homeostática, desejando o melhor para todos, que aquele objeto, que aquela roupa de fato ajude as pessoas. Até porque a gente vê que às vezes não é útil para mim, eu acho que não está bom, que já está usado, mas existe tanta carência que dá para fazer um encaminhamento correto disso. Às vezes realmente não é bom para mim, é um pano velho, então doa para uma ONG, ou vira pano de chão, ou doa para uma ONG, lá para os cachorrinhos e para os gatinhos que precisam se aquecer no inverno. E eu acho que essa avaliação ela é muito importante, porque até uma das técnicas assim, de descarte dos objetos é você ver aquilo que é útil, aquilo que você faz muito tempo que não usa, né? Aquilo que faz 6 meses que está lá no seu armário, pegando pó, ocupando espaço, que você acha que vai usar, mas acaba não usando, que você acha que pagou muito caro por aquilo e não quer se desfazer. Mas qual o valor daquilo, né? Você pagou caro, mas não usa. Então, na verdade, não vale nada de qualquer modo. Então, realmente, a pessoa pode vender, a pessoa pode encaminhar, mas acho que o importante aí é ela limpar com as suas energias o objeto e ela realmente se desapegar. Ela fazer um encaminhamento correto, né, dessa roupa, desse objeto, desse item, para que aí a pessoa que compre ou que receba possa fazer um uso dele mais zerado. E no processo da venda do imóvel, que a gente vê muitas pessoas não deixando da questão financeira, do preço, né, do imóvel, mas muitas pessoas acabam assim ficando com o imóvel muitos anos e não conseguem vender. E outros vendem rapidamente. Como que você vê esse processo aí, o processo energético? Eu acho que cada caso é um caso. Às vezes tem outras coisas envolvidas. Às vezes a pessoa pode ter ainda um apego àquele imóvel, ou ela se sentir segurança com ele, que ela não consegue, ele não vai porque ainda tem alguma coisa mal parada. Às vezes pode ter até alguma questão extrafísica envolvida. Se a pessoa morou muito tempo, às vezes tem até o processo assim, das consciências dentro daquela residência que não ajudam na venda. Eu lembrei de um caso, vou dar um exemplo, que a gente morou em Curitiba num apartamento. Eu morei 8 anos no apartamento e era alugado. Na hora que a gente foi mudar e devolver o apartamento, tinha um concierge lá, tinha uma concierge que ela vivia no apartamento de modo neutro. E coexistia, não interferia,
Mas, quando a gente foi devolver o apartamento, começou a acontecer um monte de coisas. Um monte de coisas. A gente se posicionou para alugar outro, quebrou o piso. E aí era um piso de cerâmica que a gente ficou mais de 2 semanas envolvido buscando em cemitério de azulejos, um piso que fosse compatível com aquele. Aí, 2 dias antes de fazer a mudança, eu quase quebrei a chave. E foi nítido. E a gente começou a perceber extrafisicamente que aquela consciência estava com medo que a gente saísse de lá e com medo de quem viria. Porque era uma questão de hábito. As consciências extrafísicas, a maior parte delas que não tem lucidez, elas têm uma rotina, elas são apegadas a uma energia, a um modo, né, de funcionar. E a mudança, ela é difícil, ela dá medo. Então, ela não sabia o que ia acontecer. Aí a saga não acabou aí. A gente teve que fazer 3 pinturas no apartamento, porque a primeira pintura não passou na imobiliária, e eles implicaram com alguma outra coisa. A segunda pintura que a gente mandou fazer não passou. Aí o que a gente fez? A gente começou a ir lá, nós pintamos uma parte do apartamento, e a gente começou a ir e fazer piquenique no apartamento. A gente já tinha mudado e a gente não conseguia entregar. A gente começou a fazer piquenique no apartamento. A gente ia para pintar, levava alguma coisa, sentava e exteriorizava energias com um padrão de pacifismo, de acalmia, de segurança, do tipo assim, vai ficar tudo bem. As pessoas que vão vir para cá vão ser bacanas, vai ficar tudo bem. Para começar a limpar, porque aquela insegurança, aquele medo com relação à mudança, era o que dificultava a gente entregar o apartamento. Então, muitas vezes, para venda, acontecem algumas coisas assim. Às vezes, o imóvel também está impregnado com energias ainda, e não apareceu ninguém que tivesse afinidade com aquele imóvel. Claro, né, Terezinha, descartando todas as questões intrafísicas de preço, de condições do imóvel, às vezes é uma bagatela e ninguém quer. Então, acho que aí tem que olhar com mais cuidado, fazer uma investigação, ver se tem que ter um processo de desassédio, que é o encaminhamento dessas consciências que estão lá, ou se é um processo mais intraconsciencial do dono, que não consegue se desapegar ou ainda tem um nível de insegurança. Porque se a pessoa tiver algum nível de insegurança, ela quer vender, mas não quer muito. Não vai vender. Vai ser bem difícil. Então, acho que esses aspectos eles são relevantes para pensar, porque a energia ela tem muito a ver com a afinidade. Esse apego é a afinidade que a pessoa ainda mantém, ou que alguma consciência extrafísica ali ainda mantém. Mas é fato, né? Tem uma pergunta que é lá de Madrid, da Espanha, que tem relação com isso, da ortopensatologia. Ela pede para você explicar primeiro a ortopensata, casa. Antes de comprar uma casa antiga, se inteire de quem dessomou lá dentro. O que devemos analisar em concreto depois que sabemos quem dessomou? Se se trata de algo negativo, como avaliar o que podemos fazer? Olha, existem algumas técnicas que a pessoa pode utilizar, inclusive projeção. Outras coisas que podem ser feitas são ir para o local, ficar naquele ambiente, buscar perceber as energias e, extrafisicamente, projetado, ir no local, amparado, com certeza, e com a melhor das intenções, buscar ver o que é possível fazer. Se é possível fazer um encaminhamento daquelas consciências. Porque se você vai mudar para uma casa que já foi habitada, vai haver um processo de renovação quando você entra lá. Isso é inevitável. Com as suas energias, você pode reorganizar aquele espaço. A questão é saber se o holopensene que existe lá, o conjunto das energias que existe lá, ele é diferente e mais forte do que a sua capacidade de mudá-lo. Até porque se você não consegue mudar, ou ele te engole, ou assim, você tem algum nível de afinidade maior que você se afinizou e não quer mudar. Então, acho que aí é importante, além da identificação, de ver se alguém dessomou lá naquela casa, ver se de fato você quer ficar naquela casa. Pode usar a técnica da madrugada, né, para ver prós e contras. Pode ver se de fato é um bom negócio.
mesmo se a pessoa não for comprar ou alugar, ela pode ajudar a fazer um encaminhamento assistencial naquele caso. Ou não, tudo vai depender das suas possibilidades assistenciais e das condições, né, das consciências que estão lá, se vão ter um nível de abertismo ou não. Mas eu acho bem importante essa investigação. Você falou sobre questão de projeção, uma próxima pergunta é sobre isso. Ela, lá aqui de Foz do Iguaçu, ela pede para você falar sobre as projeções conscientes, auto- e heterodesassediadoras da parafatologia 7ª linha. Então, você pode promover projeção consciente, buscando desassediar o local, que é fazer o encaminhamento dessas consciências extrafísicas que estão lá. Você pode buscar fazer isso na sua própria casa, ou você pode ter esse tipo de auxílio dos amparadores. Você pode, às vezes, acordar extrafisicamente, né, dentro da sua própria casa, energizando e assistindo consciências que estão lá para serem encaminhadas. Que aí é um processo já de desacoplamento ou desafinização pensênica, que é necessário o encaminhamento dessas consciências para você poder continuar ou seguir adiante com as suas coisas, com as suas reciclagens. Então, é uma coisa que pode ser feita com alvo projetivo, ou ela pode ser patrocinada pelos amparadores. Agora, de Belo Horizonte, primeiro ele parabeniza pelo verbete, e ele pergunta na paradoxologia, página 3, na última linha. Você pode comentar o último paradoxo? Paradoxo de o acúmulo extraconsciencial revelar carência intraconsciencial. É um paradoxo bem bacana esse, porque ele tem a ver com a relação que as pessoas estabelecem com o ambiente onde elas vivem. Então, assim, muitas vezes os acumuladores, as pessoas que compram demais, consomem demais, juntam gatos, cachorros, objetos, fazem um monte de coleções, juntam até lixo, elas estão tentando suprir algo que é interno, que é uma carência pessoal. Porque a gente não precisa de tantos objetos para viver, a gente não precisa de tantas coisas. Tudo que está à nossa volta, nessa dimensão, é ferramenta, é recurso. Ela tem que atender a um objetivo maior nosso. Então, assim, acumular é mostrar que falta algo na vida da pessoa, que ela precisa daquele apego, ela tem aquela necessidade. Às vezes revela um tipo de carência da infância, às vezes revela um tipo de carência ou escassez que a pessoa passou em outras vidas. Eu acho que esse caso até do momento em que a gente está vivendo mostra para algumas pessoas um pouco do seu histórico multiexistencial ou de fatos que ocorreram em outras vidas. Porque tem gente que revelou que tinha tipo um bunker com comida, caso acontecesse alguma coisa. E isso é uma coisa específica de quem vivenciou guerra, né, de quem passou por um período de guerra. As pessoas que saíram comprando muito, com medo de não ter, isso revela que existe uma insegurança com relação à falta de algo, quando é excessivo, né? Porque a previdência, a precaução, a profilaxia é importante, mas o excesso, ele é sempre energia parada, ele é sempre desvio, é um aspecto desviante do mais importante. Uma pessoa com uma casa enorme, cheia de objetos, que compra muitas coisas, às vezes a vida dela é ficar limpando aquilo ali. Ela passa o dia inteiro cuidando da casa, cuidando dos objetos, como se fosse uma finalidade. Isso revela, né, que falta algo para ela. E às vezes essa carência pode gerar justamente a questão do apego. Aí quando elas dessomam, elas querem continuar naquele ambiente, com aqueles objetos e com aquelas energias também. Exatamente. Perfeita observação. Agora ele pergunta também sobre a residência proexogênica. Está na segunda linha, de baixo para cima, na fatologia. E pede para você relacionar a residência proexogênica com o verbete minimalismo pró-evolutivo. Penso que tem tudo a ver. A residência proexogênica, quando a pessoa já sabe que tem uma proexis, ou mesmo que não saiba, mas ela sabe que tem algo para fazer nessa vida,
Em geral, isso está relacionado com assistência. Dificilmente uma residência proexogênica, ela não vai ter itens de segurança, né? Então, você tem luz de emergência reserva, você tem itens que eles possam fazer a profilaxia de qualquer tipo de acidente, você tem uma escolha, inclusive, de materiais de revestimentos que sejam de mais fácil manutenção. No momento atual, as pessoas têm pensado isso também, antibacterianos, né? Então, que são superfícies que sejam mais limpas. E você vai reservar os espaços e organizar os espaços intrafisicamente e multidimensionalmente para atender uma finalidade relacionada à proexis. Então, uma residência proexogênica, ela vai ter um espaço de TENEPS. Ela vai ter um escritório otimizado, seja compartilhado ou individual, em que existe um espaço de escrita, existe um ambiente intra e extrafísico organizados para isso. Então, ela passa por uma série, né, de itens. E esse minimalismo evolutivo é um dos itens que eu também enfatizei bastante no verbete, e a questão do essencial, porque casa é ferramenta, é recurso. Objetos são recursos. Uma pessoa pode ser completista e desenvolver sua proexis escrevendo na mesa da cozinha, porque ela não tem outro espaço. Mas aí ela tem um nível de auto-organização multidimensional e um nível de epicentrismo muito grande, porque ela consegue otimizar aqueles ambientes em diferentes horários para essas finalidades. Se você tem esses espaços otimizados, a coisa vai funcionar muito melhor. Você vai ter o amparo lá no quarto de TENEPS, um local de reflexão, uma cápsula, né, em que você pode trabalhar melhor as suas energias. Além de toda a casa, né, esse espaço, especificamente o espaço de autodesassédio, de desassédio, assim como o próprio escritório. Então, acúmulo, excesso de objetos e de escolhas, porque aí o minimalismo ele também tem a ver com as escolhas, né, com o bagulismo pensênico. Então, a pessoa também tem uma capacidade de estabelecer prioridades que é melhor, né, que não evita a dispersividade, né, evita os estímulos, o hiperconsumismo. Eu sou realmente muito favorável a essa questão do minimalismo. Eu penso em ser minimalista, né, eu não sou. É uma das coisas que eu tenho lido, eu tenho visto muito. Porque a gente realmente precisa de muito menos para viver. Não que as coisas não sejam de qualidade, mas elas são organizadas, maceteadas, escolhidas para nos levar a um determinado fim. E elas são boas, a gente gosta também, elas também nos dão prazer, elas também são bonitas, mas elas têm o princípio da funcionalidade como sendo o eixo principal. Não sei se é isso, se está respondido. Sim. Muito bem. Cláudio? Início, dar os parabéns à professora Silvia pela relevância do tema, pela sua teática também, e pela autoridade que mostra no assunto, né, que é evidente, né? Esse tema é muito necessário e há uma sincronicidade, sim, à medida que estou participando disso aí, eu tenho muita demanda nesse assunto. Então, na página 5, gostaria que você falasse um pouco sobre as fases da mini-urbanização doméstica. Eu queria entender um pouco mais essa questão desses 4 fatores aí: preparação, seleção, readequação e assentamento, também com as partes da casa, correlacionando com as partes da casa, se possível. Obrigada, Cláudio. Quero agradecer, né, você e a Aline por estarem aqui. A Aline também é uma colega arquiteta que pode contribuir muito nessa área. E essas fases, elas foram um dos itens que eu coloquei essa semana. Então, assim, daqueles que eu considerava como faltantes. E a grande dificuldade era porque existem escalas de mini-reurbanização. Então, por exemplo, só o antibagulismo, ele não se caracteriza como uma mini-reurbanização, ele é o antibagulismo. Arrumar a casa também, fazer um desassédio, né, da própria casa também. Mas eles estão incluídos aí nesses aspectos. E quando a gente pensa, então, numa mudança de casa, seriam uma adequação a essas fases. Então, eu acabei colocando fases que elas pudessem se adequar à escala da mini-reurbanização.
A preparação, ela tem muito a ver com a identificação daquilo que vai fazer. Então, hoje as pessoas estão lá numa condição de isolamento social, né, vamos pegar esse caso, e elas decidem, já que tem muito tempo livre, não estavam acostumadas a ficar em casa, era sempre aquela correria, organizar a casa. Elas vão se organizar para organizar. O que elas precisam? Primeiro, ver o que elas vão fazer ou por onde vão começar. Vai começar pelo quarto, vai começar pelo armário. Geralmente o armário, né, do guarda-roupa, ele é o primeiro a ser explorado, né, porque ele é o que mais a gente vê no dia a dia, onde tem excessos. Então aqui ela vai ver como ela vai fazer, quando ela vai fazer, o que ela precisa. Isso pode ser muito rápido, no caso de uma organização do armário, ou isso pode ser um pouco mais lento numa preparação de uma reforma da casa, onde eu vou, às vezes, ver o que eu quero fazer, sentar com a minha família, contratar um profissional ou não, ver de que modo eu vou fazer. Então, a preparação, ela inicia por aí. E essa arrumação, às vezes, é a desarrumação, né? Quando a pessoa vai pôr a mão na massa para arrumar o armário, a primeira coisa é a bagunça. Então, o próprio período de preparação, ele levanta muita poeira, porque ele começa a mostrar aquilo que está excessivo, aquilo que precisa ser modificado. As fases que acho que eu considero mais executivas são a de seleção e de readequação. Então, nesse caso de seleção, é um posicionamento. O que fica, o que vai, o que precisa ser consertado, o que eu vou encaminhar, dar, vender, o que a gente não quer mais de fato. E aqui, no caso de uma mini reurbanização, que às vezes ela é imposta no sentido de estourou um cano, pegou fogo o botijão de gás. Então, a que ponto chega a questão de estar mal parada a energia ou as coisas estarem sem manutenção, que às vezes é necessário até um sinistro para que mexa com aquilo que estava parado. Então, essa condição aí do conserto, às vezes é de consertar um cano, mas é de identificar que é uma oportunidade para mudar toda a cozinha. É reorganizar, rever, refazer, porque aquilo estava muito antigo, porque não está mais configurando aí no dia a dia. Então, essa parte, ela é uma parte que exige, a primeira e a segunda, bastante desassim. Ou coisinha cansativa limpar o armário, organizar o guarda-roupa. Tirar tudo. Identificar o que a gente quer e o que a gente não quer. Lidar com as coisas que são idealizadas. Aquela roupa linda, maravilhosa, que a pessoa não usa, mas que ela gostaria de usar, que ela quer usar, mas que ela não usou nenhuma vez. E que está ali ocupando espaço e poderia ser para alguém e está parada. Então, isso tem um desapego, isso vai energia. Né? Aquele processo que a Tere falou de ir limpando também os objetos e desapegando. Então, acho que esse processo da seleção ele é bem pesado em termos de poeira levantada, vamos começar a limpar. A readequação também ela é a questão da modificação no sentido já na prática. Tira a parede, põe parede. Às vezes é necessário separar os ambientes. Eu preciso colocar uma parede e separar os escritórios, porque vai ser mais produtivo, no caso, às vezes até de uma residência proexogênica, eu ter escritórios separados. Nós tivemos muito tempo escritório junto, e eu e o Humberto aqui, e a gente depois decidiu separar, porque achamos que seria mais produtivo a partir daquele momento cada um ter o seu. Pode ser que a gente opte em algum momento ter escritório junto de novo. Então, quando há essas decisões, há também um processo de conciliação. Então, ele está envolvido nessa preparação, seleção e readequação. Na verdade, nos 4 momentos, né, no assentamento. Então, aqui, muda os móveis, muda a parede, muda os revestimentos, amplia a casa, tira uma parede que existia, põe uma janela que faltava, reorganiza o ambiente. E no assentamento, é a parte final, no sentido de consolidar essas mudanças que foram feitas. Porque, às vezes, há idealização também nesse processo. Essa ideia assim, de colocar no ambiente externo um pouco da intraconsciencialidade tem a ver com a pessoa que, às vezes, quer fazer atividade física e ela compra esteira e ela organiza
uma mini sala de ginástica, ela faz uma reforma e isso é idealizado, muda o ambiente, mas ela não se assenhora daquilo, ela não faz a mudança intraconsciencial necessária para fazer esse assentamento desse ambiente. Então, mudou os móveis, mas não mudou muita coisa. Esse período de finalização é o período, então, em que as coisas se acomodam e se consolida essa mudança. Então, eu identifiquei essas 4 fases sendo possíveis para as mini reurbanizações menores ou maiores dentro do ambiente doméstico. Uma outra questão que eu queria ver a sua consideração é que muitas vezes a pessoa fala, não, ela domina EV, domina projeção, e tem 2 posicionamentos que você colocou, a pessoa que tem medo e a pessoa que é a mais, assim, não, eu me garanto, eu entro nesse ambiente, eu limpo esse ambiente, e às vezes não é bem assim, né? Tem não só as consciências têm auras intimidantes, como os locais talvez tenham. Queria que você falasse um pouco aí sobre essa questão você subestimar e sobreestimar. Às vezes você fica tão pensando naquele assunto, que acaba que você, como você colocou, você mesmo está com medo daquele assunto e o imóvel não vende, ou então aquele objeto fica imantado com o seu medo, com a sua insegurança, com o seu nervosismo, não sei. Queria que vocês considerem, porque você, com certeza, tem um domínio bom sobre isso aí. Olha, só põe em banca quem pode. Então, assim, não tem outro aspecto que não seja experimentação. Tudo vai ficar teórico, né, se de fato a pessoa não experimentar. Eu acho que aí é uma questão intraconsciencial. Às vezes a pessoa se subestima, mas ela banca e pode fazer muito mais. Então, exige aí uma reciclagem até intraconsciencial dela assumir mais algumas coisas. E o caso da pessoa que tem uma autoimagem exacerbada, ou acha que pode, às vezes a intenção é a melhor, não está nem relacionado com a questão da autoimagem dela, do que ela acha que ela pode ou não. Pode ser que hajam rebarbas, ela pode tentar fazer alguma coisa que não era o melhor possível, ou que ela ainda não bancava. Mas isso faz parte do aprendizado. A gente está aprendendo aí todos os dias com energias. Então, aí, assim, vai ter que ter uma terapêutica depois. Foi mal, deu ruim, que nem falam, tem que correr atrás. Sujou demais, ficou intoxicado energeticamente, teve um assédio um pouco maior, vai ter que correr atrás e reverter isso. Mas faz parte do processo de aprendizagem, né, domínio energético. Então, acho que não tem muito essa medida que a gente possa identificar. Acho que é muito da pessoa mesmo que vai ter que experimentar e poder fazer. Ok. Humberto? Oi. Eu queria fazer umas observações sobre o item da fatologia, que eu achei bem interessante. A condição de a reorganização física dos ambientes possibilitar a adoção de novos hábitos e posturas pessoais e grupais. Na verdade, o tema ele é bem amplo, né? Ele possibilita uma análise bem profunda, mas assim, nesse item específico, até para dar um start para aquelas pessoas que não são pesquisadores e nem voluntários da Conscienciologia, que eu sei que tem vários que estão acompanhando hoje, uma provocação para as pessoas, assim, 3 perguntas. A primeira, a pessoa se perguntar assim, que pessoa que eu quero ser? Aí a segunda pergunta, o que eu preciso mudar em mim para me tornar essa pessoa? Aí a terceira que entra no tema, o que eu posso mudar no meu ambiente intrafísico que vai me ajudar a adquirir os hábitos para eu desenvolver essas características? Eu acho que isso é bem pertinente e ele envolve aspecto pessoal e aspecto grupal. Especialmente agora em que as pessoas estão forçadas a um convívio mais obrigatório, um convívio compulsório, existem também as concessões, né? Então as pessoas têm que fazer as concessões, as conciliações. Isso entra no sentido, que tipo de pessoa eu quero ser? O que eu preciso mudar em mim e o que eu preciso mudar no espaço? E eu acho que até como eu coloco isso para os outros também. Porque às vezes é mais fácil fazer isso sozinho. Numa dupla, ou um casal também. Mas quando envolve uma família toda, é sempre um processo de negociação. A mudança, é claro, é pessoal,
os recursos eles estão todos aí, a pessoa ela só muda se de fato ela quiser. Às vezes ela tem informação e não muda porque é uma escolha, ela tem outros apegos. Mas eu acho bem bacana essa condição, especialmente da gente pensar o que eu quero ser, o que eu preciso fazer, o que eu preciso mudar no espaço. E como que isso pega quem está junto comigo. O exemplo da esteira foi ótimo, porque assim, quero ter saúde física, quero cuidar, superar o sedentarismo. E a pessoa tem a esteira lá num canto, toda empoeirada, com um monte de coisa em cima, ela nunca vai usar. Não, então faz uma mudança, entra na física, põe aquela esteira. Você assiste Netflix, põe a esteira na frente da TV do Netflix. Todo dia, se você for assistir, você vai lá e anda na esteira. Então esse tipo de mudança favorece, é tipo uma muleta, né? Mas é que enquanto a pessoa não consegue consolidar aquela mudança, é uma muleta que ajuda ela a criar um hábito, que ela vai construindo aos poucos até ela superar aquela condição. Até entrar na rotina de uma maneira mais tranquila. E às vezes é difícil você estabelecer, por isso que sempre tem, para quando você vai mudar a alimentação, você vai fazer algum tipo de atividade física, sempre tem aquele período, a gente sempre fala, não gente, antes de 15 a 20 dias, esquece, porque você não tem um hábito, você ainda não criou um hábito, ele ainda é externo. Se ele ainda é externo, você vai precisar de alguns mecanismos, eu acho que é onde entram essas ferramentas, as técnicas que a gente usa que acabam sendo muletas para poder aquilo de fato virar um hábito. Eu vejo que nesse período agora, conversando com muitas pessoas e vendo como que as pessoas estão se readaptando dentro desse período em que você tem que ficar compartilhando com mais pessoas, às vezes as pessoas se encontravam só à noite por causa do trabalho, ou às vezes mais no final de semana. Essa interação forçada não tem jeito. Você tem que criar novas rotinas e novos hábitos para conseguir adequar, melhorar o ambiente, mas também você ter uma produtividade. Porque, às vezes, muita gente junto, você fica mais dispersivo, tem a tendência de conversar mais ou de fazer coisas que não estavam dentro da sua rotina, então você acaba modificando a sua própria rotina dentro do ambiente. Essa readequação, ela exige muita paciência até as coisas se organizarem. Para a gente é um pouco mais fácil, porque como a gente já está acostumado, então eu tenho o meu duplista, a gente já tem uma rotina estabelecida, um hábito e tudo. Mas com a loja fechada, nós também tivemos que nos reorganizar para que o trabalho que não era feito dentro da loja não ocupasse todo o espaço dentro da nossa casa. Então, a gente está trazendo o trabalho para casa, aquilo tem que se inserir dentro de um novo cronograma para que a gente também não tire todo o hábito que nós tínhamos e a energia, claro, que já estava estabelecida dentro do nosso escritório, do nosso ambiente, para deslocar para o trabalho. Então, também teve que ter essa reorganização, essa readequação, colocando os horários bem rígidos, as coisas todas bem organizadas, para que uma coisa não consumisse o horário da outra. E a gente conseguisse estabelecer ou manter um padrão que já era habitual. Esse é o horário da escrita, esse aqui é o horário do trabalho, esse é o horário do lazer, para que dentro da nossa rotina a gente não tivesse muita mudança e muita quebra também, dentro da questão da produtividade. E isso é bem importante, porque as pessoas ficaram sem rotina. Então, os primeiros dias, as coisas viraram de cabeça para baixo. E tinha muita gente que não tinha o espaço otimizado, aí precisou se adequar e compartilhar. Então, por exemplo, algumas pessoas precisaram compartilhar computador com filhos, tem aulas remotas, cada um tem horário. Então, esse estabelecimento de horários e de rotinas, ele ajuda muito. Em alguns casos, e aqui eu que falo um pouco no verbete dos ambientes, quando são do antagonismo entre os ambientes multifuncionais e os monofuncionais, é que quando você tem um ambiente monofuncional, que é o escritório, ele funciona como escritório, ele tem a energia otimizada para isso. Só que, no caso de vocês, no nosso também, no meu, que eu já trabalhava muito em casa, mas comecei a trabalhar muito mais, inclusive coisas de faculdade, esse estabelecimento de horários nesse espaço que já era para produtividade, para questões intelectuais e para trabalho, teve que ser organizado para eu ter meus horários de trabalho e os horários das minhas coisas. E ainda assim fica um pouco difícil, porque a demanda de trabalho ficou muito grande, porque mudam-se as rotinas. Então, agora até tem havido um assentamento. Mas esse processo, ele mostra para as pessoas, e vai mostrar de um modo geral, a necessidade de reorganizar ou repensar o espaço das casas. Porque cada vez mais a gente vinha, em termos de mundo, para um processo de compartilhamento.
microapartamentos. Então, eu fiquei pensando hoje, aquelas pessoas que moram no Japão, na China, em casas ou apartamentos de 9 metros quadrados. Que ela só tem a cama em cima, é um cubículo, um corredor, o corredor é o apartamento. Então, começa a ser inviável ficar 4 semanas, 8 semanas. Nós estamos já em isolamento social no Brasil há 3 meses. Né? Então, isso é muito difícil. A tendência é de haver uma mudança. Já havia, inclusive, uma tendência que se mostra em termos de urbanismo, das pessoas procurarem cidades médias para viver. E no Homo Sapiens Reurbanizados mostra também que as principais e melhores cidades são aquelas até 500 mil habitantes, porque se consegue ter um pouco mais de espaço. Então, vai haver uma mudança, porque as pessoas vão começar também a valorizar um pouco mais as casas. Já estão se adequando do modo como puderam, e inclusive desenvolvendo novos hábitos de convívio. Então, muitas coisas estão sendo harmonizadas, acho que a palavra melhor seriam harmonizadas, mas ainda é necessário melhorar essas rotinas, né, nas casas, porque tem crianças, tem horários, tem pessoas trabalhando às vezes o tempo inteiro. Então, como que vai funcionar daqui para frente? Né? Já existem muitas especulações em termos de arquitetura e acho que elas convergem para algumas coisas que eu estava pensando também, de espaços mais otimizados. Não que o espaço precise ser grande, não precisa, mas também não pode ser 9 metros quadrados. Daí fica bem complicado, 6 metros quadrados. Então, cabe só a cama, quase. Mas é mais nesse sentido. Muita mudança veio para ficar. Agora, lá de Santa Cruz do Sul, Rio Grande do Sul, em tecnologia, página 2, ela pede para você compartilhar quais foram as técnicas de auto-organização e as técnicas de readequação espacial utilizadas para favorecer a mini-reurbanização doméstica. Tem muitas técnicas de auto-organização que elas são da casa e da pessoa. Tem um verbete chamado auto-organização consciencial que é muito bacana. Né? Esse verbete ele tem vários itens em que a pessoa pode promover a sua auto-organização. Técnicas tem um monte. Eu até tenho alguns livros que eu vi e tenho lido sobre esse assunto há um bom tempo. E, por exemplo, uma das coisas que me ajudou a ter mais auto-organização, inclusive com relação aos livros, são ter alguns dos livros não físicos. Então, eu tenho alguns livros aqui. Um livro que eu citei é esse O Vida Organizada, né, da Thaís Godinho. Ele está na bibliografia e ela coloca várias técnicas de auto-organização pessoais, da pessoa estabelecer prioridades, saber o que é mais importante para ela, ver se essas prioridades estão de acordo com o que de fato ela valoriza no dia a dia e como são suas rotinas. Então, fazer listagens, tabelas, e aí dicas, inclusive, de organização do escritório, organização da casa. Eu penso que uma dica muito boa, né, de um livro aqui que chama Organize em 10 Minutos, em que a pessoa utiliza 10 minutos por dia para, tipo, ela acorda mais cedo ou ela insere dentro da sua rotina 10 minutos por dia para limpar um determinado ambiente. Então, todos os dias ela está sempre fazendo a manutenção da limpeza. Passou por perto, identificou, eu ainda não consigo fazer isso por compartimento, mas quando eu passo por um lugar, eu faço a limpeza completa dele. Daí eu sei que aquele ali está ok. Daí, no outro dia, estou passando, vejo um pozinho e já limpo completo. E aí tem os dias, né, do faxinão, ou de uma limpeza um pouco maior. Mas esse de organizar em 10 minutos, a pessoa seleciona aquilo que ela quer organizar e começa por um cômodo. Naquele cômodo, ela vai ou numa prateleira. Eu não posso tirar um dia ou um final de semana para organizar o guarda-roupa. Começa por uma prateleira. Então, isso é organização física. Aí, organização consciencial. Estabelecimento de prioridades, estabelecimento de horários, criar rotinas. Então, eu quero fazer a leitura. Vou começar lendo, leio muito pouco. Vou começar lendo uma folha de 8 pensatas toda noite antes de dormir. E isso já é um modo de
começar a imprimir um padrão mais homeostático antes de dormir com a leitura dos ortopensatas, ou reflexivo, mais evolutivo, e também de criar aquele hábito da leitura que vai se expandindo depois. Então, começa lá com pequenos passos. Tem um livro de organização, né, que ele é Organize Sem Frescuras, que ele é totalmente prático, do tipo, como organizar o banheiro, pondo isso em cestinhas, pondo... Eu também acho que aquela série da Marie Kondo, ela tem os livros, e tem a série lá no Netflix, em que virou até meme, né, que ela dizia assim, que você tem que ficar com as coisas que te dão alegria. Então, a pessoa ia lá, abraçava a roupa e via se aquilo dava alegria, né? Tem outras séries, já apareceu esse meme. Mas isso é um fato, é a identificação dos apegos, né? Então, tirando qualquer outra coisa, a pessoa está sentindo energeticamente se aquilo ali ainda é importante para ela ou não, e fazendo um processo de desapego. Então, de separar, né, o que vai ficar, o que eu preciso decidir, dar um prazo para decisão, o que de fato fica, e aquilo que eu vou mesmo descartar, e como que eu vou fazer esse encaminhamento. Tem um verbete que ele fala, e aí especificamente da casa, né, o dia da arrumação, e eu acho que ele é bem interessante para isso. E alguns que falam mais sobre técnicas de auto-organização. Estilo de vida minimalista, mas eu, por exemplo, tenho livros físicos, e aqui eu acho muito importante, né, o livro Antibagulhismo Energético. Né, ele é um livro, ele é um manual, na verdade, muito prático, bem completo e bem interessante para quem quer começar a fazer essa investigação. Fala também sobre a casa ideal, proexogênica. Então, ele é muito bom para isso. Então, começar a identificar. Eu tenho vários livros físicos, mas tem vários livros que a gente doou porque eles eram só acúmulo. Vem para a holoteca, vem para outro lugar, para que, de fato, fiquem as coisas que precisam ficar. Senão, a gente fica com uma biblioteca enorme, às vezes não lida ou parada, pegando pó, com problemas em termos de espaço. E aí, sim, dá para falar muito, né, sobre técnicas de auto-organização. Físicas e intraconscienciais. Mas acho que aqui as técnicas de readequação espacial, elas são bem importantes, porque elas envolvem também alguns critérios, né, de bom senso e de arquitetura. Então, por exemplo, colocar a mesa do escritório preferencialmente voltada com a luz vindo do lado esquerdo, se a pessoa é destra, porque aí a própria mão não faz sombra na hora da escrita ou da leitura. Isso é uma coisa simples, mas que pode ser vista. Só que isso é um pequeno item dentro de um contexto. Qual a melhor localização da mesa no escritório? Aí tem uma psicometria do ambiente, tem uma identificação de onde ficaria melhor. E a gente tem, no caso, né, da arquitetura, quando você vai começar a mini reurbanização, ou uma reforma, na verdade. O ideal da reforma é que você faça sempre de cima para baixo. Então, se você vai mudar o forro, luminária, faz ele primeiro. Porque se você mudar o piso primeiro, quando você for mudar o forro, suja tudo, pode manchar, pode dar problema. Então, sempre de cima para baixo. Forro, paredes, piso. Agora, eu acho que é mais importante a questão multidimensional. Essas técnicas dá para pegar bastante, né, em vídeos de arquitetura, tem muitos vídeos que falam sobre reformas na internet, mas nem todos falam da questão energética. Então, na hora de readequar o espaço, é importante identificar o local de poder, o local onde há melhor convergência das energias. Intrafisicamente, você faz isso vendo o local onde a pessoa se é senhora do espaço. Aqui a Gisele está no local de poder, o mediador fica no local de poder, em que ele tem a visão de todo o espaço e ele está no centro. E eu estou imediatamente no espaço, segundo espaço aqui de poder, em que a gente fica frente a frente e eu consigo também expandir minha energia nesse espaço, aqui em volta da cadeira. Então, é identificar no ambiente qual que é o local de poder. Começa pensando, ele fica de frente para a porta, porque você vai ver quem entra ou quem sai, e isso é até meio básico em termos de segurança. E com uma boa visibilidade.
onde eu consigo me mexer bem, tem uma boa luminosidade. Só que aí, às vezes, tem uma ironia, que às vezes a mesa do escritório ela não funciona melhor no local de poder. Às vezes a pessoa está ali, não vai. E ela muda a mesa de lugar, onde a princípio não seria a melhor iluminação, não seria o melhor espaço, mas ela se torna super produtiva e tem uma convergência de energias. Então, eu acho que precisa também haver uma experimentação quando é essa mudança física. E nesse caso, se a pessoa quer mudar os móveis e não tem experiência, ela pode também testar. Muda, vê como se sente, né? E vê o resultado da sua forma de pensar com o mobiliário naquele lugar, de como ela percebe melhor as energias, de como... de sentimento mesmo, né? De parte emocional, aí, psicossoma também. E o resultado, a produtividade da pessoa, né? Naquele espaço. Quando ele é de produtividade, né? Porque às vezes ele é de lazer. Então aí é o psicossoma que vai entrar um pouco. Só que a pessoa não pode ficar obnubilada ou engolida. Porque aí entra um pouco as características, né, dos espaços. Que é que eu acho que até podia engrenar aqui. Que tem a ver com essas escalas de compartilhamento que eu coloquei. Que ela está na página 4, com relação à abrangência, né? Então, sob a ótica da conviviologia, 4 diferentes escalas de mini-reurbanização doméstica, considerando aí o nível de compartilhamento, né, dos espaços do lar. A gente tem um espaço que é pessoal, e ele é a extensão, né, das nossas energias, mas que a gente expande também para o escritório pessoal, para se a pessoa tem um quarto que é só dela, um ambiente, então, que é só dela, ela vai ter total domínio aí sobre esse espaço e sobre as energias desse espaço. Um ambiente que é compartilhado com o duplista, o quarto do casal ou a suíte da dupla evolutiva, ele é o espaço de 2, né, é o espaço de 2 pessoas. Então, a gente tem aí uma quantidade maior, né, de pessoas já, são 2, mas já tem uma abrangência maior. Existem espaços que eles são da família, né, então o estar íntimo, a copa, é onde as pessoas se reúnem. Ultimamente a cozinha, é um lugar que ficou bastante valorizado nesse período de isolamento social, é a cozinha. Tem muita gente fazendo bolo, virando Masterchef, levando os filhos para ensinar a fazer cuca, fazer pão, porque é uma forma de passar o tempo. Tem gente engordando também, isso foi um efeito da Covid, né? Mas, assim, é um espaço familiar, é um espaço que geralmente não vão pessoas de fora, mas ele é compartilhado, então ele inclui várias pessoas. E aqui, o aspecto fundamental é o convívio, mais do que assim, a produtividade em si, que seria no escritório, é o convívio. Então, o nível de harmonia que se consegue nesses espaços, né? Porque existem interesses afins, existem consciências diferentes ali também. E o espaço social, que é aquele onde se recebe visitas ou pessoas de fora, que é a sala de estar ou o espaço gourmet. A sala, até eu lembro que do ponto de vista das energias, né, ela é muito comparada com a praça pública, porque ela é de todos. Então, ela tem vários tipos de atividades, ela é multifuncional. Muitas vezes se assiste TV, se recebe as visitas, tem gente que faz atividade de casa, numa mesa ali, ou faz o trabalho. Então, é um espaço que serve para múltiplas funções. Aí precisa dessa organização do tempo, precisa o lugar, né? Se a pessoa consegue ter uma mesa e colocar num espaço adequado e ali ela estuda, fica um pouco mais preservado dentro daquele ambiente que é compartilhado por todos. Às vezes vai ter gente conversando, mas ela sabe, ela sentou ali, ela entra no modo estudar ou ler, ela já se concentra. Isso é uma otimização energética desse espaço. Mas no restante prevalece aí a questão do gastrossoma, às vezes, né, do espaço gourmet, e do lazer, do psicossoma também. Então, as relações estão fluindo melhor nesse espaço. Ele está conseguindo ser um espaço compartilhado, em que todos têm, com regras, com limites, o direito de usar, e ele é bom. Às vezes as pessoas vão se reunir ali para jogar, para contar piada, sobrou tempo para isso.
faz parte do convívio e está ajudando muitas pessoas a viverem esses dias com um pouco mais de leveza. Porque até essa condição, ela traz muito medo para as pessoas, muita incerteza com relação ao futuro. Então, gera muita ansiedade. Então, é preciso trabalhar essa questão de produtividade, essa questão de descanso e esse aspecto afetivo. Porque isolamento social não é férias, é uma condição imposta em que muitos ainda têm que ser produtivos. Penso que ainda muitos vão aprender a usar melhor e a dar mais valor para o espaço de casa como sendo um espaço de recomposição, um espaço de refúgio com relação a todos os ambientes externos. Então, é ali onde a pessoa faz a recomposição energética. Pode ser ou a casa toda, ou aquele espaço em que ela define dentro de casa ou até no jardim. Muito bem. Aline? Olá, Silvia, tudo bem? Parabéns pelo verbete. Então, minha pergunta é a seguinte, com relação ao quarto da TENEPS, né? Que a gente sabe que é um local importante na casa, né? Você tem que manter limpo, não só físico quanto energético. E para você, como que é o quarto da TENEPS ideal e o real, se você puder falar? Então, esse foi um aspecto que foi bastante pensado assim, por nós, porque eu moro numa casa que o projeto é meu, o meu companheiro de projeto está aqui do lado, porque é um espaço compartilhado, né, foi feita para nós, então a gente pensou muito tempo nessa casa. E nós temos um quarto de TENEPS que ele fica na suíte, ele fica o quarto está isolado e o quarto ele é também sem TV, sem telefone, idealmente sem celular ou assim, só em termos de segurança, preferencialmente, né, no modo avião, para alguma necessidade. A gente não fica usando internet, é um espaço mesmo de descanso. Sai do quarto, eu tenho um espaço que tem quarto de TENEPS entre closet e banheiro. Então, eu tenho espaço que eu posso sair, o meu duplista fica dormindo, eu faço todas as minhas atividades, banheiro, closet, e vou para o quarto da TENEPS sem nenhum tipo de interferência. E ele está no meio do nosso espaço. Então, ele tem só a parede de fora, mas ele tem de um lado o closet, do outro quarto e do outro corredorzinho que tem o banheiro também. Então, é um espaço super otimizado. Existem pessoas que consideram ideal ter esse quarto de TENEPS, onde a gente fica 1 hora por dia exteriorizando energias para quem precisa, é um processo mesmo de assistência, que consideram que o ideal é que cada um tenha o seu quarto de TENEPS. Então, isso é uma escolha ou uma decisão aí do casal. Eu penso que o quarto de TENEPS ideal é aquele que você possa ter uma cama, ter uma poltrona, né, o espaço que você usa para fazer a TENEPS, e que lá, durante o período da TENEPS, você consiga ficar sem interferência. Porque numa outra casa que a gente morava, eu fazia no escritório, no meu escritório. O meu escritório era também meu quarto de TENEPS. A gente tinha os escritórios separados, né, já. Tinha 2 quartos, além do nosso, então eu fazia no escritório. E funcionava muito bem, mas ficavam todos os equipamentos eletrônicos desligados, né? E eu conseguia não ter um nível de interferência naquele espaço que permitia que funcionasse bem. Penso que aí depende do investimento também da pessoa. Nem sempre a gente consegue trabalhar com o ideal, mas a gente consegue fazer um bom trabalho com aquilo que tem. Eu acho que esse é o mais importante. E se a pessoa pode ter um quarto de TENEPS separado, ou 2, se considera o ideal, então ela investe nisso, porque é um espaço que é uma cápsula dentro da casa, um conceptáculo, né, de assistência homeostático, traz insights. Os meus insights finais sobre o verbete foram lá, né, essas ideias do que eu precisava inserir nele para ficar mais redondinho. Então, penso que assim, hoje eu estou numa condição que é ideal para mim. Excelente. Eu teria uma outra pergunta aqui na fatologia, na segunda linha de baixo para cima, no finalzinho, você colocou assim, a incubadora de Verpons. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso.
Isso tem tudo a ver com esse espaço produtivo que a gente estava falando, com a base física, né, proexogênica, com aquele local despoluído, ou pelo menos que você tenta manter um nível de ortopensenidade e de limpeza do ambiente, que você tenha uma produtividade maior, uma conexão maior com os amparadores de função. Então, se você tem um investimento na questão da escrita, da leitura, da produção mental somática, a possibilidade de você ter insights ou ideias com relação a VERPONS é muito grande. Um ambiente otimizado para o estudo, para a produção assistencial, ele naturalmente vai ser aquele espaço em que você vai poder pensar melhor, as energias vão fluir melhor, os pensamentos vão fluir melhor, e pode ser até um local que você tenha inspirações ou um trabalho mão a mão com o amparador extrafísico, né? Porque os amparadores, inclusive falando em termos de enciclopédia da Conscienciologia, eles estão aí para inspirar as pessoas também a fazerem verbetes, né? Então, pode ser um local em que surjam títulos de verbetes, os verbetes em si, ideias novas, porque as verdades relativas de ponta, elas precisam continuar chegando e continuar sendo apresentadas, debatidas, discutidas, validadas ou não. Ok. Agora, de Curitiba, na Estrangeirismologia, página 1, ele pergunta quais as suas dicas para termos um ambiente clean. Um ambiente clean, ele tem preferencialmente paredes claras. Você não vai colocar um papel de parede super poluído, uma pintura muito escura. Vai olhar as características também assim, do ambiente, se o espaço ele é maior ou menor. Não vai ter excesso de objetos. Tem pessoas que vejo que elas acabam errando quando elas, por questões pessoais, começam a transformar sua casa em um espaço retrocognitivo nem tão positivo. Então, coloca lá um papel de parede super rebuscado, com muitos dourados, que lembra século XVI, XVII, que está fora de contexto, que é uma coisa pesada, carregada. Então, ali ela está até poluindo o ambiente, ao invés de deixar ele mais claro, mais limpo. O básico, né, para um ambiente clean são realmente cores mais claras, sem grandes interferências. Eu sou sempre favorável assim, ao branco, com alguns detalhes, né, com tons, não que os tons vivos não sejam bons, mas eles têm que ser bem escolhidos. E você ter em mente que menos é mais. Então, escolher objetos confortáveis, coisas de qualidade, móveis confortáveis, objetos e recursos de qualidade, sem que tenha evocações, né? Escolher muito bem quadros. Os quadros, eles são grandes evocadores, porque toda hora você está olhando aquele quadro e fazendo um rapport com aquele tipo de imagem que ele ilustra. Então, que tipo de quadro as pessoas têm na sua casa? Eu lembro, né, que sabia que o professor Valdo tinha quadros em casa que eram de Montauk Bay, que eram coisas que lembravam serenão, né, paisagens que lembravam serenão, serenismo. Isso era uma coisa dele. Eu gosto muito de ter um pouco de cor e flores, de ter coisas de natureza, né, que sejam mais vivas além da natureza dentro de casa. Mas então assim, 1, 2, não uma parede cheia ou carregada. Então, isso conta muito também. Agora, aqui de Foz do Iguaçu, ela pergunta qual é o momento exato de se ter a noção de que está sendo necessário começar uma mini reurbanização doméstica. Às vezes é por saturação. Então, assim, às vezes a pessoa percebe que está difícil. Eu vejo que um pouco, se a terceira ortopensata que eu coloquei, que é residência, em sua residência você se sente melhor quando entra ou quando sai. Se isso passa a ser um processo constante, precisa haver uma revisão de prioridades, uma revisão aí também de pensenidade, é uma técnica da autorreflexão de 5 horas, ela pode ir muito bem nesse caso, para a pessoa ver
que está acontecendo dela não conseguir se sentir bem em casa? Às vezes a pessoa pode estar passando por algum problema. Existem momentos de desorganização também, que precedem a mudança. É quando a gente levanta poeira, é quando alguma coisa está sendo modificada. Mas se isso passa a ser constante, é um bom momento de fazer uma reflexão, uma autorreflexão de 5 horas e ver se ela consegue dar conta de mudar esse ambiente sozinha, sem precisar fazer uma mudança física, ou se é necessário uma readequação física também. Aí entra bem aquela questão, fazer uma parede, tirar uma parede, abrir um espaço. Esse tipo de reorganização ele pode ser bastante favorável nesses casos. Agora, lá de Porto Alegre, na pensenologia, página 1, a última linha. Ela pede para você falar sobre a afinização com o holopensene da certologia e se você pode comentar com alguma casuística pessoal. A certologia ela é uma especialidade da conscienciologia, que ela está aplicada aos estudos dos acertos pessoais. Então, a pessoa começa a identificar onde ela erra e a eliminar esses erros da sua vida. E a gente começa a ver, por exemplo, dentro de escolhas que você tem em casa, de objetos, de rotinas, aquilo que não serve mais. Uma das coisas que eu tenho pensado, principalmente por causa desse verbete, é porque eu tenho uma coleção. E coleção é uma coisa que pode ser extremamente desviadora. Então, uma pessoa com uma coleção de carrinhos, que ficam lá expostos, é bonito, mas ela vai ter que avaliar se para ela isso é o mais importante, isso é produtivo, e se ficar todos os dias 1 hora limpando e arrumando os carrinhos, é bom. A minha coleção é uma coleção de lápis, e são de lápis bem específicos, de lápis de museus, de teatros, por causa da arquitetura também, de locais que eu visitei. E aí eu comecei a ganhar lápis das pessoas que viajavam e visitavam esses locais. E ele fica guardado, ele não ocupa muito espaço, mas é uma coisa assim, que me dá bastante prazer olhar os lápis, faço rapport com isso. Só que já está no ponto de eu doar, né? Já está quase, ainda não está no ponto. Ainda não chegou na saturação. Não cheguei na saturação. Quase, veja a questão do desapego. Para a holoteca. Porque aí porque eles são específicos, né, dos lugares, fazem rapport. E eu sempre procuro fazer com coisas que sejam mais homeostáticas, né, não coisas que não sejam tão positivas. Então eu penso que assim, essa afinização com o holopensene da certologia, ela está quando a gente começa a ter esse olhar de eliminar os supérfluos, os bagulhos, em termos de hábitos, posturas, rotinas, espaços, objetos, tudo que nos cerca, para que a gente possa ser mais assertivo com relação às nossas prioridades pessoais. Muito bem. Agora aqui de Foz do Iguaçu, em Culturologia, página 4, os 2 primeiros itens. A cultura da impermanência e a cultura da evolução espacial. Poderia expandir esses itens relacionando-os com o tema do verbete? Então, a cultura da impermanência, ela é a essência do verbete, se a gente for pensar. Porque a gente está falando na transformação dos espaços, a gente está falando na reciclagem, na mini-reurbanização, ela é reorganização multidimensional, readequação multidimensional. E as coisas têm um tempo. Se a casa é ferramenta, né, para a evolução, se ela é um recurso, quando ela já não me atende mais, ela precisa ser modificada. Então, a ideia de que tudo muda, né, a gente ter a ideia da cultura da impermanência, ela é até profilática no sentido do medo que existe hoje com relação ao futuro. Com a incerteza que as pessoas têm com relação ao futuro. Porque aquilo que era muito sólido, aquela rotina do dia a dia, às vezes até robotizada, ela foi por terra. E não foi só na casa da pessoa. É o mundo que está mudando. Então, a gente tem ciclos, né, de renovação. Esses ciclos de renovação, eles ficam muito melhores se a gente adotar
essa ideia do relativo, da verdade relativa de ponta. Hoje a minha vida é assim porque eu preciso disso, eu quero isso. Mas a gente está sempre promovendo mudanças. À medida que a gente vai mudando, a gente vai readequando esse espaço. Então, nada permanece. A gente estava assistindo um episódio do Monk, né? Eu até achei engraçado, porque eu olhei com Sim Organizadora, que é um verbete que tem tudo a ver aqui, que foi citado, e o primeiro item da fatologia era o jeito de ser monk sem paranoias. E aquele que a gente estava vendo, ele é super apegado ele tem toque, é super apegado à esposa, né, que dessomou já fazia no início 5 anos, e à medida que a série vai indo, ele continua apegado. E ele foi visitar os pais da esposa. E quando ele foi visitar os pais da esposa, que era filha única, ele entrou no quarto dela, era o quarto de criança. Então, assim, o que leva os pais a manterem um quarto de criança de uma pessoa que já cresceu e já, inclusive, dessomou, já não tem mais um corpo físico. Então, parece que houve ali uma permanência daquela condição congelada no tempo. Mas a situação deles já tinha mudado em vários sentidos, já tinha crescido. Então, já não precisa mais do quarto de criança, dos brinquedos, das coisas. Isso pode doar, encaminhar. Então, esse modo, esses apegos, esse modo de pensar, ele está muito relacionado com uma cultura de consumo, de aquisição, de manutenção, de segurança, que não favorece as mudanças, que não favorece esse desapego mesmo, em termos de casa e de tudo. Acho que assim, a cultura da impermanência é algo a se cultivar em termos de sociedade, não a impermanência no sentido do desapego patológico, não, é um desapego cosmoético. E lá de Curitiba, na Codigologia, página 2, ele pergunta como podemos melhorar o nosso código pessoal de cosmoética aplicado à organização do espaço doméstico para quem vive sozinho e o código grupal de cosmoética aplicado à renovação dos ambientes familiares compartilhados para quem vive com a dupla ou a família. A pessoa que não é muito organizada, por exemplo, ela pode colocar no seu código pessoal de cosmoética uma cláusula para ela ter o compromisso com a auto-organização. E aí ela pode identificar o nível disso. Ou pode ser de modo mais indireto. Por exemplo, uma pessoa que tem uma cláusula relacionada à produtividade, como que no meu ambiente doméstico eu otimizo o espaço para ter uma produtividade intelectual? Esse é um compromisso. E eu deixo esse espaço organizado, eu mantenho isso, eu crio lá um ambiente de estudo, mas não uso. Crio um ambiente de ginástica, mas não uso. Sendo que no meu código pessoal de cosmoética, a saúde holossomática e a saúde física, elas estão lá como uma cláusula. Então, é uma adequação, né? A gente perceber se isso está de acordo com o código pessoal de cosmoética e fazer a manutenção. E quando envolve mais pessoas, aí é o item das concessões. Para se fazer um código grupal de cosmoética, ele tem que ser assumido por todos. Então, aqui a gente já está numa condição mais avançada do que a simples condição de conciliação ou de estabelecimento de regras dentro da casa, que seria um primeiro passo. Porque o espaço compartilhado, ele tem regras de uso. Uma pessoa não pode usar de um modo que interfira no dos outros. É uma questão até democrática de ser de todos, mas de ter uma coisa mais alinhada em termos de uso. Então, ele vai aqui com as escolhas do grupo, das pessoas, da família. E aí vão ser definidas as prioridades que atendam melhor a todos. Num casal já é assim. Você vai fazer uma casa, você tem que identificar coisas para o futuro. Você está investindo ali alguns anos de vida. Então, a gente vê pessoas transferindo a responsabilidade, né, pelas concessões para uma construção. Coloca fora uma coisa que estaria dentro.
sendo mais claro, até na profissão de arquitetura, a gente vê muito divórcio durante a construção de uma casa. E isso tem a ver com a expectativa de que... Vejo duas coisas, né? A expectativa de que construir uma casa vai resolver alguns impasses que já ocorrem no relacionamento. Ou a construção da casa expõe alguns impasses que as pessoas não percebiam. Porque você precisa escolher prioridades. Tem recursos, tem dinheiro, mas tem o que você quer para a vida no futuro. Se uma pessoa quer viajar ao mundo e ser totalmente desapegada, e a outra só quer uma casinha no campo onde possa viver sua vida, isso é incompatível. Então, eu estou dando extremos, mas dentro, né, de um relacionamento existem concessões de ambos os lados e conciliações. Então, isso é preciso também quando há uma família, quando há mais pessoas e todos se propõem a fazer uma mudança, ou ajudar a dar suporte à mudança de um outro. Que também contribuir um pouquinho a respeito dessa questão. Eu iniciei a pandemia, eu estava com uma pessoa morando dentro de minha casa, e agora fazem 3 semanas que eu estou sozinha, intrafisicamente falando, né? Mas eu tenho um princípio, assim, que a gente nunca está só. Se a gente vê a questão multidimensional, a gente tem sempre companhias dentro de casa, né? Então, eu tenho uma regra, assim, de proceder como se qualquer momento alguém precisasse entrar dentro da minha casa. Então, embora eu estando sozinha, eu tenho coisas que para mim é muito importante, que é a higiene do ambiente, né? Então, para mim, é um princípio que eu sigo há bastante tempo, né? Então, é como se, assim, a gente pensar que pode acontecer qualquer coisa comigo a qualquer momento e as pessoas tenham que adentrar ao ambiente. Então, que ambiente é aquele que as pessoas irão encontrar no momento que elas irão na minha casa? Então, para mim, isso aí deixa bem claro. Embora que a gente esteja ali, né, com família ou sem família, importa a gente entender, porque o extrafísico está aí. Então, se eu deixo muita louça para o dia seguinte, como que fica o ambiente, né? Para limpar, né? Se eu deixo coisas que eu posso fazer agora. Então, eu uso isso aí, penso que me faz muito bem. Interessante que hoje de manhã eu estava pensando sobre essa questão. Vou deixar minha roupa aqui. Não, mas por que eu vou deixar a roupa fora do lugar, né? E se, né, aconteça alguma coisa, se alguém chegue, né, eu quero apresentar a minha casa assim, que é um ambiente nosso, né? Eu penso que a representatividade nossa, né, da nossa casa, ela é, eu diria assim, não sei, né, exagerando um pouco, é como se fosse o nosso reflexo, né? A gente mostra aquilo que a gente tem, tanto dentro de casa quanto em outros ambientes. Então, o meu processo de ver, não estamos sós. Então, o meu amparador está do lado ali, ele vai ver eu toda desorganizada, pensar sobre esse processo. Eu acho que vale a pena, né? Ô, Silvia, isso tem a ver com o que você traz aqui, o conforto da residência, por acaso? Eu achei muito interessante esse processo de conforto da residência. Então, o conforto da residência tem a ver com o conteúdo, no sentido das energias, do que eu quero que aquela casa tenha, do que ela é para mim, e quais as formas que eu escolhi. Então, a gente vê, comentei rapidamente, né, as pessoas, às vezes, têm expressam, né, na sua casa alguns traços que ainda não foram superados ou trabalhados, tipo uma condição monárquica, por exemplo. Então, a pessoa reproduz na sua casa, ou tem objetos que eles têm a forma e o conteúdo, né, que refletem a intraconsciencialidade. Porque ainda tem muito daquele traço que às vezes as pessoas não conseguiram reciclar ou ainda preferem manter. Né? Cada caso é um caso e tem que ver se isso de fato afeta a pessoa, porque realmente cada caso é um caso. Se a gente for pensar até na questão dos bagulhos mesmo, que vou só encaixar, Teri, eu estava refletindo, porque um objeto decorativo bem bacana e agradável são as velas perfumadas. Tem cada uma mais linda, elas são muito utilizadas em decoração, em vários formatos. Mas uma pessoa que tinha um alupensene religioso e que estava saindo da religião, ter uma vela decorativa em casa é um bagulho energético relacionado a algo que ela está em superação, ou até já superou, mas que vincula companheiros do passado,
ela ainda tem vela, ela nega a gente, mas ela ainda está lá com aquelas velinhas. Então, ela não mudou tanto assim. Ela fala que isso não é bom, mas ela continua com o objeto lá. Né? E o conjunto da casa, ela reflete às vezes isso. Aqui eu falei num objeto, mas às vezes você entra e a casa parece um bunker, ou a casa parece um palácio. Né? Então, tem que ver o conteúdo e a forma, se eles estão adequados. O confort, ele é sempre algo uníssono, ele funciona junto, que nem o confort mesmo do verbete. A parte de forma tem uma estética, ela comunica alguma coisa. A forma, ela pode reforçar o conteúdo ou ela pode colocar o conteúdo abaixo, porque a pessoa quer reciclar, mas ela mantém algumas coisas antigas. Outro exemplo que veio, que eu gostaria até de colocar, é assim, a pessoa que tinha um viés místico. E aí ela encontra numa loja uma plaquinha super bonita, que ela tem um dizer, né, que fala sobre todos somos um, e um globo lá. Ou ela fala do destino, como as coisas que são para acontecer vão acontecer de fato. Aquilo que era seu vai vir de qualquer jeito. Então, são coisas muito deterministas. Essa ideia de que o destino ele determina, para uma pessoa que tem um viés místico, ela não está se ajudando. Não é uma coisa muito boa. Não vai contribuir. Acho que ela já pode, se tiver lucidez, descartar isso. Cláudio, você vai comentar sobre isso? Sobre isso. Ainda sobre a evocação positiva. Aquela frase, de repente, tem que ser muito bem escolhida. A gente até sabe que o professor Valdo colocava algumas frases na casa dele também, mas eu queria saber a mesinha de cabeceira, o livro que você bota, se você acha favorável a isso, ter uma GISCOM sua próxima, ou um tema que você tem um problema que você precisa trabalhar, que você está sempre desviando, se é interessante fazer evocações positivas e como você faz isso. Posso só... Tem a ver com a bateria e tem a ver com esse aí. Eu ia pedir para aprofundar na binomiologia o binômio autocognição-prioridades. Realmente, eles têm tudo a ver. Eu achei super bacana essa questão da mesinha de cabeceira, Cláudio. Eu acho ótimo, porque, de fato, você tem que escolher o que você deixa no seu quarto e o que você deixa do lado da sua cama. Um livro que andou nos últimos tempos do lado da cama foi aqui o Antibagulismo. A gente fala assim, tem livros que são bastante pesados, evocadores, para a pessoa ou em geral. Então, não acho aconselhável, de modo algum, ter esse tipo de bibliografia em casa. Às vezes, imagina no quarto, né? Às vezes é melhor ir na holoteca ou num lugar um pouco mais neutro para fazer uma evocação mais difícil. Mas tudo que está relacionado à projeção, que está relacionado à reciclagem, que está relacionado a comportamentos mais pró-evolutivos, é muito bacana de você ter na sua mesinha de cabeceira. Assim, claro, como uma lanterna, ou um relógio, ter um abajur, coisas que vão ser mais úteis. Né? E isso revela, tem a ver com o binômio, né, que Humberto colocou, que é autocognição prioridades. E que realmente tem um pouco a ver também com o que eu falei. Se a pessoa não sabe o que é importante para ela, ela não consegue escolher direito. Um papel fundamental é da informação. Então, a informação e o autoconhecimento, eles vão permitir com que se estabeleça prioridades. E aí as prioridades que vão ditar como a pessoa vai reorganizar a sua casa, como ela vai reorganizar a sua rotina, como ela vai quebrar ou não quebrar uma parede, mudar ou não mudar uma pintura. Até a gente falou, né, do ambiente mais clean, mas às vezes o que a pessoa precisa é do ambiente mais aberto, de uma parede colorida num espaço de lazer, para que ela se torne mais aberta ou mais alegre, mais expansiva. Então, aí depende mesmo de cada caso. Então, a informação, ela ajuda muito na questão de saber que existe uma realidade diferente, de poder estar aberto à mudança e de trabalhar com descrença, né, com a descrenciologia, que foi abordado também essa semana em verbete e que é muito importante, porque tem a ver com a cultura da impermanência, tem a ver com experimentar. Né. Tudo que eu falei pode ser um monte de bobagem, mas assim, se a pessoa experimentar, ela vai poder
tirar suas próprias conclusões. Muito bem. Nós já estamos chegando ao final da nossa tertúlia e gostaríamos, então, que a professora Silvia fizesse as considerações finais. Eu gostaria só de salientar aqui no verbete a questão dos resultados. Aqui existem resultados de mini-reurbanizações que são domésticas, que são visíveis, né? Então, são perceptíveis pelas pessoas de fora. Que a clareza, né, que o ambiente é visivelmente mais limpo e despoluído, a harmonia com o ambiente perceptivelmente mais anticonflitivo e homeostático, a otimização, o ambiente objetivamente mais adequado às atividades desenvolvidas, e a vivacidade, o ambiente nitidamente mais favorável à saúde de plantas, animais e consins. Então, é muito bom que a pessoa arrume a casa, muito bom o antibagulhismo, é muito bom as mudanças no ambiente, mas a mini-reurbanização mesmo doméstica, ela acontece quando existe uma mudança intra- e extrafísica e intraconsciencial. Esses são esses três aspectos que estão envolvidos em maior ou menor escala. E isso tem muito a ver com todo o cerne, né, do verbete, da mudança, da reciclagem, das energias. Eu espero que o verbete seja útil. Eu queria agradecer à Enciclosapiens, ao CAEC, queria agradecer aos convidados, ao Tertuliarium, a Gisele, e também aos verbetógrafos, que têm escrito verbetes ultimamente, porque nós não teríamos tertúlia se não tivesse todo esse conjunto e se não tivesse os verbetes. Então, quem ainda não escreveu, procure escrever. Né? Quem está escrevendo, continue escrevendo. Porque eu estou aqui porque teve verbete ontem, porque tinha toda a equipe envolvida e tinha verbetógrafo. E isso antes de ontem. Então, nesse período e daqui para o futuro, para a manutenção da enciclopédia das tertúlias, tem que vir verbetes novos, verpons, tudo mais. Então, muito obrigada. Nós quem agradecemos, aguardamos então os próximos verbetes, agradecemos as pessoas aqui presentes, Aline, Humberto, Cláudio, Terezinha, Patrícia, ao Robson, agradecemos a toda a equipe da Enciclosapiens, a equipe do CAEC, convidamos vocês a participarem do programa Amigos da Enciclopédia, que é quem ajuda a sustentar o trabalho que acontece nos bastidores, na manutenção do tertuliário, do holociclo, da holoteca. E agradecemos também aos teletertulianos por todas as perguntas enviadas. Muito obrigada. Passamos, então, para as nossas pontuações. Obrigada, professora Gisele. Obrigado, parabéns à nossa verbetógrafa, Silvia. Está ligado? Está baixo? Ok? Tudo lá agora sim. Obrigada, professora Gisele. Obrigado, parabéns à nossa verbetógrafa de hoje, a professora Silvia. E vamos às pontuações. Hoje nós tivemos 382 reproduções, 109 participações online. Tivemos 25 perguntas online e 13 perguntas presenciais. Para amanhã, nós teremos o verbete antimemoricídio conscienciológico. A especialidade é holomemoriologia e a verbetógrafa será a professora Malu Balon. Agradecemos a presença, a participação de todos. Tenham um bom fim de semana. E obrigada. Até mais.